Agora nós vamos iniciar as técnicas de preparo de solução. A primeira solução que nós vamos preparar é a solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar. No roteiro de vocês, eu quero que vocês deixem o cálculo na parte de resultado, determinando qual foi a massa necessária de hidróxido de sódio para preparar uma solução a 100 ml de NaOH a 0,1 molar. Bom, então para isso, como que normalmente a gente prepara uma solução no laboratório? Com o seu reagente já pesado e o recipiente onde você vai preparar a sua mistura, você vai transferir com cuidado a sua amostra, de modo a que não permita ter nenhum tipo de desperdício da sua amostra. Percebam que essa amostra de hidróxido de sódio, assim como eu disse no outro vídeo, olha só, toda essa água que está aparecendo aqui no fundo é uma quantidade de água que ele absorveu do ar enquanto a minha amostra ficou exposta. Ela não vai interferir agora na minha análise porque eu já realizei a pesagem, então a água que está aqui não interferiu no peso da minha balança. Só que eu sei que uma certa quantidade de hidróxido de sódio está presente aqui na minha amostra, né, no meu vidro de relógio. Então eu preciso fazer a lavagem desse meu material, porque ele vai fazer falta na hora que eu for fazer a minha titulação. Então, com muito cuidado, esguincha com o auxílio de uma piceta um pouquinho de água, e essa água vai solubilizando o seu material. Toda vez que a gente vai preparar uma solução, o correto é iniciar o preparo dessa solução em um becker, igual eu estou fazendo aqui. Normalmente a gente utiliza um bastão de vidro para poder fazer essa mistura, essa homogeneização. Só que hoje eu vou utilizar uma pipeta de pasteur porque esse material ele é facilmente solubilizado. Vocês vão ver que rapidamente ele se solubiliza. Toda vez a gente só vai colocar água o suficiente para fazer a diluição do meu material. Eu nunca vou colocar a quantidade total de água que eu quero preparar, né? Seja água ou seja o solvente que eu quero preparar. Se vocês sentirem dificuldade na solubilização do seu material, vocês podem adicionar um pouco mais de água. Só que sempre lembrando que a gente tem que deixar uma margem de pelo menos 30%, 40% da solução, né, sem ter adicionado ainda, porque você vai precisar fazer a lavagem do seu recipiente na hora de transferir ela para um balão volumétrico. Então, realiza a primeira etapa, que a gente chama de diluição prévia do material. Observou que não tem mais grãos do seu reagente quando ele é sólido, pode iniciar a parte de transferência. Toda a solução, quando ela vai ser preparada no laboratório, a gente utiliza essa vidraria, que é, no caso, o balão volumétrico. Tá? Percebam que nós temos aqui um menisco, que é a marcação. Esse tipo de instrumento, ele só faz uma medição, então nós temos eles de vários tamanhos aqui no laboratório. De acordo com a necessidade, nós utilizamos um ou outro. Então, ó, nesse aqui eu estou utilizando um de 100 ml. E aí existe ele de 50, de 25, de 250 e assim por diante. Transfere-se com cuidado o material para dentro do balão volumétrico. Adiciona mais água destilada no seu recipiente, para que qualquer resquício do seu material que tenha ficado na parede desse becker vá para dentro do seu balão. Quanto maior o número de lavagens você fizer, maior a garantia que você tem que você recuperou qualquer material que tenha ficado nas bordas da sua vidraria. Vou fazer 3 lavagens apenas, eu acredito que vai ser o suficiente. Agora, com muito cuidado, nós vamos adicionar água destilada até a marcação do menisco. No caso, como é uma marcação bem sutil, vai ficar difícil da minha câmera ficar focada nela. Então eu vou ficar observando e aí quando chegar próximo eu vou parar e dar mais uma instrução.
A partir desse ponto, que chegou a água já aqui no gargalo do nosso balão, já é um momento arriscado de adicionar água. Então o aluno precisa ter muita precisão na hora de fazer a adição, porque ele sobe o volume muito rapidamente. E se você adicionar um pouco a mais de água do que o necessário, você vai perder a sua amostra. Então não adianta depois vir, por exemplo, com um conta-gota e querer remover um pouco da água que passou, que não vai adiantar. Eu estou utilizando um tripé aqui, então é um pouco complicado de eu poder ficar movimentando a câmera do celular, mas na bancada, que está nivelada, o aluno tem que ficar na mesma altura do menisco para poder fazer essa verificação. Se eu estiver olhando por cima do menisco ou por baixo do menisco, vai dar uma diferença. Então eu tenho que olhar de frente. E sempre a indicação da marcação é a barriguinha, tá? Nunca vai ser a borda da nossa solução, porque ele vai formar uma certa barriguinha, então é sempre a parte da barriguinha de baixo que tem que estar relando na nossa borda. Então isso dá a sensação que às vezes passou um pouquinho. Uma dica também que é importante para fazer esse ajuste do menisco é agora no final desse processo você não utilizar mais a piceta para poder fazer esse ajuste. Então coloca um pouco de água destilada em um conta-gotas e aí vai gotejando e acompanhando até que ele se aproxime e alcance a marca do menisco. Pronto. Terminou a adição do solvente, tampa o seu frasco, no caso, nosso balão volumétrico, e promove a homogeneização dessa solução. Essa é a técnica correta do preparo de solução.